Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu gostaria aqui de comentar essa homilia que Dom Orlando Brandes realizou ali na Basílica de Aparecida, no Brasil, no dia 12 de outubro, portanto, a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, por isso eu deixo claro aqui que a nossa intenção não é fazer um ataque pessoal, mas é fazer uma crítica, como nós estamos sempre fazendo, a essa postura, a essa mentalidade que se desenvolve hoje, não só neste arcebispo de Aparecida, mas em todos os elementos, em todos os ambientes desta nova igreja. Então, lembrando que Dom Orlando é aquele mesmo que fez uma outra homilia solene no outubro de 2019, nessa mesma ocasião da festa de Nossa Senhora Aparecida, falando do dragão do tradicionalismo. Então, quer dizer que ele estava ali criticando essa nossa postura de buscar a tradição da igreja e de mantermos os valores que nós consideramos fundamentais da tradição da fé católica. Quer dizer que nós não defendemos um tradicionalismo estéril, como alguns fariseus defendiam na época de Cristo, mas nós defendemos que a nossa religião se baseia numa tradição. E essa tradição apostólica, ela tem que ser mantida sob pena de nós perdermos o critério fundamental para nós discernirmos quais são os elementos base desta religião. Então veja que eu teria, com certeza, muitas razões aqui para fazer um ataque pessoal a Dom Orlando, mas não é essa a minha intenção. Então quer dizer que ele, que sempre foi muito ruim comigo, quando eu dependia da Arquidiocese de Aparecida, pessoa que eu conheço bem, mas não é por mágoa que eu estou fazendo isso, mas simplesmente para mostrar para as pessoas quais são os princípios que estão ali atuando nesta nova igreja, muito bem representada pela pessoa de um bispo como ele, que trabalha com o objetivo de estabelecer as bases desta nova igreja do Vaticano II. Então ele já deixou bem claro isso outras vezes, que ele faz questão de dizer que nós defendemos a igreja do Vaticano II. Então a maneira como ele coloca isso mostra para qualquer um que tem um mínimo de capacidade de entendimento que nós estamos realmente diante de uma nova igreja que está em ruptura com aquela igreja católica de sempre. Então, por isso que nós queremos aqui alertar, através desse comentário, para o perigo de uma pessoa como ele, que sabe usar do poder da comunicação para desviar aos poucos as pessoas da fé católica e da verdade cristã. Mesmo que isso seja feito de uma forma sutil e que isso seja feito com aparência de piedade, de devoção. Então prestemos atenção ao seu pronunciamento e vejamos como ele, assim como a maioria dos bispos hoje em dia, que estão a serviço dessa anti-igreja, com o objetivo de enganar o povo e de favorecer a instalação desta nova ordem mundial. Então veja aqui a primeira parte do seu discurso. Essas duas palavras santas, duas palavras inspiradoras, duas palavras que são luzes para o caminho, luzes para o povo de Deus, luzes para o povo brasileiro, luzes para cada um de nós. A palavra é povo e a outra palavra aliança. Nas três leituras apareceu a palavra povo,
e a palavra aliança. Esther, rainha, pedindo vida para o meu povo. A rainha do Brasil faz o mesmo pedido a Jesus: vida para o povo brasileiro, povo católico, povo batizado, merece ter vida humana. Então a gente tem ali uma impressão clara de estarmos diante de um ambiente incomum, de um ambiente estranho. Você vê as pessoas, até mesmo aqueles padres que estão ali celebrando essa missa, todos eles mascarados, né, com a máscara, e ali Dom Orlando, a única pessoa que está ali sem a máscara, porque é o único que pode falar, né, e todos os outros estão ali em silêncio, com a máscara no rosto, escutando essas palavras de efeito. E ele vai destacar nessa sua homilia que existem duas palavras fundamentais para nós prestarmos atenção, que são as palavras povo e aliança. Então preste atenção nisso, porque estas duas palavras são a base do discurso da nova igreja. Então quer dizer que tudo, mesmo o direito canônico que foi feito em 83, começa com o povo. Então a nova igreja, que já é instalada desde o Vaticano II, ela vai ter a base no que nós chamamos o censo do povo. Então nós não tomamos mais uma tradição ou um ensino que vem de uma autoridade, mas nós tomamos a base a partir daquilo que o povo vê, que o povo deseja, que o povo analisa e que o povo prefere. E quando nós falamos em povo, nós sempre destacamos aqui a maioria, ou seja, a massa das pessoas. Então esse mesmo método está muito bem declarado nas instalações de todos os regimes revolucionários, sejam as repúblicas a partir do século XIX, sejam os sistemas comunistas a partir do século XX. Então quer dizer que, segundo Dom Orlando, essas duas palavras produzem luz. Então nós vamos ter uma luz que vem do povo e desta aliança do povo com alguma pessoa. Então quer dizer que não é Deus que ilumina o povo para que o povo, ou seja, aqueles crentes que acreditam, que se convertem à luz da palavra de Deus, não são esses que serão luz do mundo, mas é o povo em si mesmo, ou seja, a figura de uma massa desfigurada, que vai ser a luz para iluminar todos os nossos caminhos no tempo de hoje. Então quer dizer que aqui nós não temos a configuração necessária de um povo que tenha a fé católica, ou de um povo que tenha se convertido à fé católica, mas simplesmente de um povo como massa, né, como pessoas que fazem parte ali de uma nação ou de uma determinada localidade. Então foi isso que nós explicamos já nessa outra conferência que nós fizemos a respeito do projeto desta nova igreja sinodal, que está sendo aí estabelecida a partir desse mês de outubro, com um prazo de 2 anos. Então você vai ter aí, durante esses 2 anos, até 2023, nós vamos ter um processo de instalação definitiva desta nova igreja bergogliana sinodal. Por isso que nós sempre explicamos que no Concílio Vaticano I, nós atingimos o grau mais alto, mais relevante, mais claro da Igreja Católica verdadeira, onde nós pudemos ali, através de um concílio, mostrar que a autoridade do Filho de Deus na Terra, ela é muito bem expressa pela assistência divina, que por sua vez garante o ensino na Igreja conforme a verdade que foi revelada por Deus. Então é isso que expressa o Concílio Vaticano I,
que vai declarar a infalibilidade papal. Então, uma vez que a Igreja Católica chega à sua plenitude, então nesse momento vem a infiltração, vem todo esse movimento de apostasia para destruir a Igreja por dentro. E é a partir daí que eles vão instalar um falso concílio, que nós chamamos de Vaticano II, e a partir das falsas ideias revolucionárias do Vaticano II, nós vamos criar um novo modelo de igreja. E esse novo modelo de igreja vai fazer essa transição entre a Igreja Católica e a Igreja Sinodal. Agora, nós estamos já nesse período final do processo de transição e, portanto, nós já estamos prestes a instalar o Vaticano III. O Vaticano III, por sua vez, já não precisa mais de todos aqueles bispos presentes. Então, eles não vão fazer mais aquilo em forma de concílio, ou seja, em forma de uma autoridade que garanta ali um ensino para que nós tenhamos aquela tradição garantida. Então, isso você teve no Vaticano II, porque o Vaticano II tinha que ter as aparências de um concílio como todos os outros do passado, para que ele tivesse também a autoridade de implantar uma nova igreja a partir desse modelo de concílio, como a igreja sempre concebeu. Entretanto, agora, o Concílio Vaticano III vai ser feito em forma de um simples sínodo, porque você não precisa agora de muita autoridade para fazer essa transição final. Uma vez que as coisas já estão muito bem definidas na mente desse novo clero, desses novos bispos e também desse povo que praticamente não tem nenhuma noção do que significa o catolicismo. Então é justamente esse povo que está à margem da verdadeira expressão da fé católica é que vai agora decidir como a igreja deve se apresentar. Então é isso que vai ser a Igreja Sinodal Bergogliana, que será definitivamente implantada em 2023. Então, Dom Orlando Brandes, como um servidor desse sistema, dessa nova igreja, que está a serviço da nova ordem mundial, ele vai aqui, como um bom comunicador, produzir imagens que vão dar reações na consciência das pessoas simples, para que elas tenham a impressão de que tudo isso é um processo muito bom, é um processo muito válido, e nós temos que aceitar isso, agradecendo a Deus, como se tudo isso viesse de Deus. Então veja agora a segunda parte do seu discurso. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil, pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria, uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção. E pátria amada, com fraternidade, Fratelli Tutti, todos irmãos, construindo a grande família brasileira. Então é interessante aqui perceber que Dom Orlando vai nos convidar a abraçar as autoridades. Então quer dizer que hoje as pessoas mais revolucionárias nos convidam a abraçar as autoridades. Uma vez que as autoridades desse nosso tempo estão todas de acordo, estão todas juntas, coligadas para esses mesmos objetivos. Então quer dizer que esses atuais revolucionários que hoje estão no poder
não precisam mais ser pessoas que se levantam contra as autoridades legítimas, porque eles já têm essas mesmas autoridades no poder para fazer com que esse sistema ilegítimo seja implantado. Agora, o que gerou muita polêmica foi a frase que ele diz, né, que uma pátria amada não pode ser pátria armada. Então aqui nós vamos entrar na questão do desarmamento. E essa é uma questão realmente polêmica, porque nós podemos usar um argumento muito demagogo, dizendo que a arma é um perigo, que muitas vezes pode haver um acidente, muitas vezes a arma pode ser motivo de uma desgraça. E sem dúvida isso é verdade. Então nós não podemos dizer que é pela arma que nós vamos instalar necessariamente a paz. Mas nós temos certeza que nos lugares, nos países onde as pessoas têm o direito de estar armadas, nós temos menor índice de homicídio, menor índice de violência. Então, como que nós vamos aceitar tal frase, uma vez que todas as pesquisas sérias mostram que não é o desarmamento que vai realmente trazer uma diminuição da violência? Muito pelo contrário. Foi justamente quando nós conseguimos desarmar toda a população, foi que nós conseguimos também fazer um golpe de Estado e implantar os regimes mais ditatoriais e mais tirânicos no decorrer da história. Então o desarmamento, esse convite ao desarmamento, é também uma preparação para um sistema mais tirânico, mais perverso e mais violento. Então, nós temos que tomar cuidado com esses argumentos revolucionários que usam de pretextos bons para obter maus resultados. Então, é a partir daí que nós devemos entender todos esses argumentos, porque muitas vezes essas pessoas falam de coisas que são muito perfeitas, com o objetivo de produzir uma imagem utópica e que não corresponde à realidade. Então é claro que na questão do desarmamento seria muito mais bonito ver que todas as espadas e todas as armas se transformassem em foices ou se transformassem em instrumentos de arado para que as pessoas vivessem numa paz completa, como está prenunciado no livro de Isaías. Mas quando nós analisamos a realidade do pecado original e a realidade da situação que nós vivemos, então nós temos a compreensão de que nós não podemos dispensar as armas quando nós estamos ameaçados. Então é por isso que eu faço aqui esse paralelo desta homilia de Dom Orlando com este pronunciamento também recente de Dom Vigano. Quando ele nos lembra que há 450 anos atrás, ou seja, no dia 7 de outubro de 1571, a frota cristã, liderada por Dom João, que era imperador da Áustria, trouxe a Lepanto, no Golfo de Patras, uma esmagadora vitória sobre os turcos. E aquela vitória conseguida milagrosamente pela Santa Liga, que também estava em clara inferioridade numérica e militar em relação à frota do Império Otomano, foi atribuída à intervenção de Nossa Senhora. Então quer dizer que no pensamento católico de todos os tempos, eles estavam lutando com armas contra inimigos que estavam nos ameaçando, e quando eles venciam, eles atribuíam a vitória a Nossa Senhora. Então quer dizer que essa mesma Nossa Senhora, invocada com o título de auxílio dos cristãos, foi a causa, foi pela intercessão dela, que os cristãos se viram livres da ameaça do Império Otomano, ou seja, dos muçulmanos.
Então diz aqui Dom Vigano que todos unidos para enfrentar um inimigo comum que ameaçava a Europa depois de ter sido derrotado em Poitiers, na Batalha de Carlos Martel em 732, e depois naquela outra vitória de Viena em 1529. Então todos esses nossos irmãos na fé, que eram inclusive apoiados pelo Papa, venceram esses inimigos através de armas. Então, como que agora nós podemos dizer que uma pátria amada não pode ser uma pátria armada? Quer dizer que nós devemos dar as armas para o movimento do MST? Quer dizer que nós devemos deixar as armas nas mãos dos piores bandidos, dos piores traficantes, e a nossa família, a nossa comunidade, a própria igreja não pode ser defendida pelas armas? Então você percebe como que esse discurso agrada todo esse sistema revolucionário, porque é isso que eles querem. Eles querem que nós estejamos desarmados diante de toda a ofensiva que eles querem nos fazer. Então é claro que é muito mais perfeito, como fizeram os mártires, nós esperarmos a morte, as pessoas vão vir nos matar e nós não vamos responder com violência. Mas, ao mesmo tempo que existe a postura da perfeição, ou seja, de uma atitude pacífica diante da ameaça, nós também podemos legitimamente nos defender de tudo aquilo que está ameaçando a nossa integridade física ou mesmo a nossa integridade espiritual. Então, por isso que Monsenhor Vigano diz aqui que hoje o nosso inimigo é muito mais sutil e muito mais traiçoeiro. Porque nós não nos deparamos com um adversário que nos declara guerra, mas que pelo menos combate com honra e coragem. Mas nós estamos vendo que os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos ajudar e nos proteger diante da ameaça. Então, com esse discurso pacifista de Dom Orlando, ele está colocando as pessoas ali no Brasil completamente inofensivas diante dos inimigos. E ao invés de protegê-los e de dar para eles uma consciência desse combate verdadeiro, ele está deixando essas pessoas à margem das piores violências. Então, por isso diz aqui Monsenhor Vigano que quem deveria nos defender é justamente aquele que favorece a invasão e apaga sistematicamente da nossa identidade, a nossa fé, a nossa cultura e as nossas tradições. E ele diz ainda que se o que estamos assistindo hoje tivesse acontecido em 1570, o prodígio daquela vitória impressionante que eles tiveram seria impossível. E se São Pio V tivesse promovido o diálogo com o Islã, jamais teríamos sido capazes de combater e de vencer. Então quer dizer que, se na época o Papa São Pio V, ao invés de ter apoiado aquelas forças que estavam se unindo em função de repelir o ataque do islamismo que entrava naquele momento para conquistar o Império Cristão, então nós hoje estaríamos numa situação ainda muito pior. Então é por isso que, diante de uma tão grave crise que nós estamos a atravessar, diz ele aqui, nós devemos ver que a crise de autoridade está ali como a principal e mais importante de todos. E é por causa de uma crise de autoridade que nós temos falta de princípios e de valores morais. Então o que nós temos que aprender, o que nós temos que guardar como valor fundamental da nossa fé cristã, não são simplesmente questões secundárias ou questões de aparência. Se o bispo está usando uma casula assim, ou se ele está usando uma mitra mais moderna ou uma mitra mais tradicional. Essas coisas são secundárias. Mas o que nós temos que perceber como fundamental são os princípios da religião. E são os valores morais
que sustentam a base da nossa religião e da nossa sociedade cristã. Então, por isso aqui continua o Monsenhor Viganò dizendo que o mesmo acontece na igreja. Quer dizer que não somente as autoridades civis, mas também as autoridades eclesiásticas, ao invés de nos proteger e de nos mostrar onde está o verdadeiro perigo para o corpo ou para a nossa alma, eles imediatamente fizeram tudo aquilo que essa agenda desse Great Reset nos propôs, usando inclusive a autoridade e o prestígio do papado para patrocinar todo esse sistema que decorre de toda essa falsa propaganda. Então veja aí o que diz Dom Orlando nessa terceira parte do seu discurso. Uma amizade social, uma amizade internacional, fratelli tutti, todos irmãos, e aliança significa parceria, diálogo mútuo, empatia, união e democracia, porque a palavra democracia vem da palavra povo, do grego demos, povo. E então Nossa Senhora nos quer assim, fraternos e livres. Então você veja que novamente a mesma mentalidade que apela a essa democracia, ou seja, o poder vem realmente é do povo. Nós não devemos esperar uma autoridade legítima e que tenha uma assistência divina, mas nós devemos simplesmente considerar que esses valores modernos das repúblicas e da democracia é que nos levam a uma verdadeira vida, seja na instância material ou seja na nossa perspectiva sobrenatural. Então tudo se resume nesse discurso da Fratelli Tutti, ou seja, nós temos que ser todos irmãos, fraternos e livres, uma vez que nós não temos mais nada que nos separe. Na medida em que todos os dogmas da religião foram nivelados e todas essas religiões que antes eram condenadas pela igreja, uma vez que elas ensinam piores erros, agora essas religiões são abraçadas, todos nós somos irmãos, não precisamos mais ter nenhuma atitude de ensino, de apologética, de catequese da verdadeira religião, porque nós agora percebemos que o que vale é a nossa convivência fraterna. Então quer dizer que são afirmações absurdas, e mais absurdo ainda é o que ele diz no final. Veja aí como ele conclui a sua homilia. Porque sim, ciência sim, e Nossa Senhora Aparecida juntos, salvando o povo brasileiro. Amém. Então é por isso que Monsenhor Viganò, nessa sua carta de 15 de outubro, ele vai dizer que políticos, parlamentares, magistrados, médicos, jornalistas, clérigos, todos eles são subservientes a essa narrativa psicopandêmica e estão todos igualmente dispostos a aceitar, sem nenhuma crítica, as teorias mais absurdas e cientificamente refutadas. Então quer dizer que nós, quando dizemos sim à ciência, né, é uma coisa racional você aceitar a ciência, mas você deve se perguntar primeiro de onde vem essa ciência. Se essa ciência tem um respaldo, se essa ciência tem uma pesquisa, se essa ciência tem uma prova. Porque se nós simplesmente aceitarmos uma autoridade científica que é colocada ali por causa do poder temporal, que impôs que nós tenhamos que aceitar tudo que aquela ciência diz, ou melhor, aquela falsa ciência nos impõe, em nome dessa opressão que eles estão fazendo, com o objetivo de convencer as pessoas que tais teorias absurdas são verdadeiras e com o objetivo final, portanto, de privar as liberdades naturais das pessoas, então quer dizer que nós não estamos diante de uma verdadeira ciência, mas nós estamos diante de um instrumento que foi usado desde o princípio da instalação desse novo modelo de sociedade, principalmente a partir do século XVII. Você pode ver a história de Galileu, você vai entender bem o que significa
a atuação da falsa ciência. Então, por isso é que Monsenhor Vigano vai dizer que nós devemos esperar que o Senhor suscite pessoas honestas, animadas por princípios bons, por ideais nobres e por um verdadeiro sentido do dever, que possam criar uma alternativa concreta. Então, eu, particularmente, não acho que nós podemos esperar muita coisa de pessoas com princípios bons, ideais nobres, que possam criar uma alternativa concreta e que possam partilhar, como ele diz aqui, sem infiltrações maçônicas, obviamente, porque depois que você tem as infiltrações maçônicas, tudo que você quer fazer está bloqueado. E possa, portanto, mudar o desolador panorama político, social e religioso dos nossos dias. Então eu acho difícil de nós fazermos isso. Por quê? Porque o projeto deles foi muito bem feito, como nós já explicamos em outras conferências. Esse projeto começa justamente com a impugnação da verdadeira ciência, que estava a serviço da verdade, e essa ciência passa a estar a serviço do dinheiro. Num segundo momento, as autoridades civis que estavam, pelo menos teoricamente, a serviço do bem comum, passam também a estar a serviço do dinheiro. E uma vez que o poder temporal e essa falsa ciência se unem e que eles têm, portanto, o dinheiro, o controle dos bancos, que está nas mãos dos que dominam esta sociedade de hoje, então com isso nós vamos chegar no passo final, que é o domínio dessas autoridades religiosas. Então com isso você consegue dominar as massas, porque num tempo anterior, por exemplo, até o Vaticano II, eles tinham dificuldade de convencer as massas de seguirem a sua agenda, porque eles conseguiam convencer os intelectuais com essa falsa ciência e com essa falsa filosofia. Eles conseguiam levar muitas pessoas ao serviço deles através do dinheiro, mas as massas das pessoas, a grande maioria das pessoas, continuava seguindo o ensinamento da igreja, porque essas pessoas tinham fé. Então, à medida que você consegue dominar as autoridades eclesiásticas, então essas autoridades passam a fazer esses discursos, como fez aí Dom Orlando na ocasião da festa de Nossa Senhora Aparecida, e tem uma penetração enorme. São milhões de pessoas que escutam essas homilias e que vão então assimilando essas ideias. Mesmo que eles sejam refratários diante da política, mesmo que eles sejam refratários diante dessa falsa ciência, eles vão acabar escutando os padres, os bispos, os pastores que estão ali e que eles consideram pessoas idôneas para ensinar sempre a verdade e mostrar para essas pessoas o que elas devem obedecer para estar em união com Deus. Então você veja que ele mistura todo esse discurso, toda essa ideologia com essa devoção a Nossa Senhora, que é algo que está bem enraizado na mente e no coração dessas pessoas ali no Brasil. Então vem aqui Monsenhor Vigano, que eu considero um bispo que guarda ainda a mentalidade católica, e ele nos faz essa exortação de sermos dignos daquilo que realmente pedimos à Virgem Maria, sendo testemunhas coerentes da fé que nós professamos, tendo uma vida santa e honesta, alimentada pela oração e pelos sacramentos. Então ele diz que esta nossa mãe e rainha, ela espera um sinal concreto da nossa parte. Ou seja, ela espera que nós estejamos dispostos a verdadeiramente ser fiéis a essa verdadeira igreja, a essa verdadeira fé. Portanto, façamos tudo o que o seu filho disse. E o seu filho nos apresenta a verdade através da verdadeira doutrina católica. Então, o que nós exortamos as pessoas a viver é essa verdadeira doutrina católica que está em clara contradição com esse discurso absurdo de Dom Orlando Brandes, que se apresenta como arcebispo de Aparecida, e com o chefe dele, que é o líder dessa nova igreja bergoliana, que está se instalando hoje no modelo dessa nova ordem mundial.
Então, que nós possamos viver em sintonia com essa fé e, mesmo que sejamos perseguidos, vamos guardar a verdadeira intenção de permanecermos como Maria aos pés da cruz nesse tempo de dificuldade, de calamidade. Amém.